noite ou uma boa tarde, porque o horário nos convida a contar com uma boa noite, mas o sol ainda brilha forte. Mas existe melhor cumprimento do que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém. Amém. Na dúvida, nós cumprimentamos com a milagres das salvações. Eu não combinei nada com o irmão Daniel, tanto é que eu não vi a semana inteira. O último dia que eu vi foi no domingo passado. E o título da mensagem que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse trazer hoje é o som das trombetas. Isso significa que Deus quer falar nas nossas vidas nesta noite. A irmã Thalita, junto com o Júnior, está colocando ali o título da mensagem, o som das trombetas, que está em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Esse texto tem como título o Sermão Profético, o princípio de dores. Todos já encontraram? Os irmãos estejam acompanhando. Diz assim o texto: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá a tua vinda aí do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Amém. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar na sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Que o Senhor nos abençoe após a leitura da tua palavra. Oremos. Ó Deus, que nesta noite, Senhor Deus, a tua palavra possa falar com poder em nossas vidas, Senhor Deus. E que possamos sair daqui, Senhor Deus, impactados pelo teu poder, com nossas vidas renovadas, com nossas vidas diferentes, Senhor Deus, com nossas vidas derramadas no teu altar e aos teus pés, Senhor Deus. Papai, que a mim o Senhor possa usar como instrumento das tuas mãos, que o teu Santo Espírito possa me usar, Senhor Deus, para falar de ti neste momento, e o teu nome possa ser glorificado para todos sempre. Amém, Senhor Deus. O som das trombetas. Num período determinado como pré-histórico, ou o princípio, cujas datas não sabemos com exatidão, a ciência fala sobre 10 mil anos, 15 mil anos, mas quem vem a um curso do irmão Evaristo sabe que é difícil para poder especificar que data que foi isso. Havia um homem chamado Noé. E este homem, Noé, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Em Gênesis capítulo 6, versículo 10 diz: Noé andava com Deus. Noé era um homem temente a Deus. Noé era um homem segundo o coração de Deus. Mas naquele tempo, o Senhor viu que a terra estava corrompida e a maldade do homem multiplicada. Nós lemos isso em Gênesis e nós vamos observar, os irmãos poderão ler em casa, que no momento em que Deus olha para a terra, Ele vê que a terra está corrompida. Os seus filhos, Deus criou o homem para adorar, para glorificar. Deus fez tudo muito perfeito, os céus, a terra, os animais, colocou o homem como coroa da criação, colocou o homem para adorar, para viver uma vida de santidade. Mas o homem, desde o princípio, já é mau, já estava se corrompendo, e Deus não estava se agradando daquilo. Deus já estava triste. Eu imagino que Deus, quando criou o mundo e colocou o homem como a coroa da criação e deu ao homem para que o homem dominasse tudo, e de repente Deus vê o homem da maneira que estava, cheio de maldade no coração, cheio de ódio. Já havia acontecido o primeiro homicídio, já havia a prostituição. Ao meu ver, nos meus pensamentos, eu creio que Deus naquele momento chorava ao ver a sua criação da maneira que estava. Então Deus resolveu acabar, ou como diz a própria palavra de Deus, desaparecer com todo o homem, com todas as aves, répteis e animais da terra, com exceção de apenas Noé e sua família, porque Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro. É o que nós precisamos ser para agradar a Deus, para viver uma vida de santidade, justo, íntegro. Não que nós devemos ser sem defeitos, porque nós não conseguiremos ser perfeitos.
Nós devemos buscar a perfeição a cada dia, buscar fazer o bem a cada dia, agradar ao nosso Deus. E Deus resolveu acabar com toda a sua criação. Deus apenas fez exceção, um par de cada casal que colocasse na arca. E Deus então resolve fazer uma limpeza no mundo. Essa palavra acho que mais correta. Deus resolve fazer uma limpeza. Deixa apenas Noé, que é um homem justo, vivo. Deus manda o dilúvio. As águas saem e brotam debaixo da terra. Até então nunca havia chovido na terra. Mas pela primeira vez, as comportas do céu se abriram. Houve chuva e saiu água por todas as partes da terra, até que veio o dilúvio. E Deus acabou com tudo. E eu creio também que Noé fez o possível para que as pessoas que viviam com ele pudessem reconhecer a grandeza de Deus e saber que Deus estava chateado, estava triste com tudo que estava acontecendo. Mas as pessoas não davam ouvido a Noé. Milhares de anos passaram. E Deus envia seu Filho unigênito para o mundo, Jesus Cristo. Deus ainda com o seu amor, com a sua graça e a sua misericórdia para conosco, irmãos. Novamente, depois do dilúvio ter acabado, depois de Noé ter voltado à terra seca, o homem volta a errar com Deus. A maldade continua no coração do homem. O homem continua corrompido. E Deus, Jesus Cristo, precisa descer do céu, se tornar humano como nós, nos mostrar como deve ser vivido uma vida que agrade a Deus. Jesus Cristo, depois de ter discursado no templo, os seus discípulos mostram para ele as estruturas do templo. Talvez o templo, com certeza o templo é um templo muito belo, é um templo muito lindo. Os hebreus se orgulhavam de ter um templo tão belo, onde ali pudessem adorar a Deus, apesar de, até no templo também, os homens estarem aproveitando para ganhar dinheiro, os homens estavam aproveitando para tirar proveito próprio, ao invés de adorar a Deus no templo. E os discípulos falam: olha, meu Cristo, olha nessa, olha as estruturas deste templo, que coisa maravilhosa. E Jesus fala no versículo 2: não ficará pedra sobre pedra derribada. Não ficará pedra sobre pedra. Jesus nos faz uma revelação. Depois de Jesus Cristo ter falado isso e ter saído do templo, Jesus Cristo veio ao monte. Então Jesus Cristo fala aos discípulos em particular e nos fala de uma grande revelação. Fala sobre não apenas o fim, mas apenas o princípio das dores, não o fim, o princípio das dores. Jesus Cristo nos fala de várias coisas. Que interessante, acontecem com frequência nos nossos dias. Para quem acha que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita por homens sem sabedoria, por pescadores, por homens sem cultura, e que não teve inspiração divina, a prova está aqui, no que está escrito, no que acabamos de ler. Um livro escrito há 2000 anos atrás. E que as coisas que ali estavam escritas estão acontecendo nos nossos dias. Jesus fala sobre os enganadores, sobre os falsos profetas, e como tem surgido falsos profetas nos dias de hoje, meus irmãos. Como nós
visto pessoas que querem usar o Evangelho para proveito próprio. Homens que se diz inspirados por Deus. Homens que se diz donos da verdade, doutores da Bíblia, mas que ensinam enganosamente. Como o próprio pastor Jean Francisco fala, que eu vi na rádio, que uma pessoa foi chamar o pastor e não aceitou chamar de pastor. Não sou pastor, sou mestre. Ora, mestre é Jesus Cristo. Nós somos apenas discípulos. Somos apenas servos. E como tem surgido homens que usam a palavra de Deus, usam a igreja do Senhor para se enriquecerem, para andar com seus carros luxuosos e morar em palacetes, para ser donos de empresas. Esse é o primeiro item que Jesus Cristo fala: os enganadores, os falsos mestres. Eu já disse aqui há 2 semanas atrás, hoje existe até a igreja para o homossexual. Estão enganando a palavra de Deus, estão ensinando o evangelho errado, estão ensinando o evangelho que não é o puro, estão ensinando o evangelho que não é verdadeiro. E estes são os falsos mestres. A palavra que acabamos de ler também fala sobre guerras e de rumores de guerras. É fácil. Olhem os noticiários, olhem a internet, olhem os jornais. Todo dia ouvimos falar de guerra, rumores de guerra. É os Estados Unidos que tem medo do Irã, o Irã que quer fazer bomba nuclear, mas que não deixa. É a Coreia do Norte que quer atacar a Coreia do Sul, a Coreia do Sul quer devolver o ataque da Coreia do Norte. É o Oriente Médio, que é uma bomba relógio, que a qualquer momento pode explodir uma guerra ali. É o mundo vivendo em constante tensão, uma nação com medo da outra. Guerras, rumores de guerras. Quantas guerras não existem no mundo hoje? Guerras civis, dentro do próprio país, guerras de nação contra nação, guerras urbanas. O que nós acabamos de ver no Rio de Janeiro? Uma guerra urbana. A polícia lutando contra os traficantes. Guerras e rumores de guerras. Segundo item, fomes. Meus irmãos, não precisamos ir muito longe para ver isso. Dentro do nosso próprio país, nós temos visto nossos irmãos da pátria morrendo de fome, não sabendo o que pode ter amanhã para se comer. Dói nos nossos corações ouvir esse tipo de coisa. No norte, no nordeste, pessoas que não têm nenhum tipo de sustento, simplesmente não tem mais o que fazer, não há mais meios, não chove, uma terra esquecida pelos governantes. E isso sem falar no que nós vemos na África. O Bira, que esteve na África e nos contou sobre várias coisas do que os africanos sofrem. É que na Copa mostraram todas as coisas belas, bonitas, os estádios, uma paz artificial entre negros e brancos. Mas perguntem para o Bira se a África é um país maravilhoso, se é um país onde há igualdade social, como tentaram mostrar. O Bira, que esteve lá, viu e nos relatou das dificuldades que os africanos passam, as dificuldades de falta do que comer. Aqui, enquanto se banjamos, jogamos comida fora, lá eles comem o último grão de arroz, de feijão, bebe o último pingo da água. Fomes, terremotos. Até o Brasil, que era um país que não se ouvia falar sobre terremotos, hora ou outra vemos abalos na terra. O último terremoto de grande impacto que nós vimos foi o do Haiti, que matou milhares e milhares de pessoas.
do Chile, na Rússia, na China, sempre ouvindo sobre terremotos, pestes, perseguição, ódio, a multiplicação da iniquidade. Hoje, para uma pessoa nos tirar uma vida, ela não pensa muito. Não pensa muito. Basta você contrariar ela. Enquanto eu estava assistindo o jogo entre Palmeiras e Corinthians, teve 1 minuto de silêncio. Porque o jogador do Corinthians, William Moraes, um jovem ainda de 20 anos, foi assaltado e ficou com medo, correu e o bandido atirou nele. E sem contar os nossos conhecidos, amigos que nós ouvimos falar. Hoje, para uma pessoa tirar uma vida da outra, não basta nada. Uma briga de trânsito, uma ralada no carro, uma palavra mal colocada, a multiplicação da iniquidade. Pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas que para querer ter o que quer, passam por cima de outra. Não interessa se é um pai de família, se é um homem, se é uma mulher, não interessa se é um jovem, mas que para conseguir cargos altos, matam, enganam, roubam. O esfriamento do amor. Nós estamos batendo nessa tecla já há alguns dias. João Paulo tem sempre falado do que tem visto na Cracolândia. O André, que veio com uma mente renovada no Team Brasil, graças a Deus por isso. Nós vemos pessoas deitadas na rua, sem comer, sem que vestir, e nós não somos mais tocados com isso. Nós vemos pessoas sendo mortas a preço de nada, e não somos mais tocados com isso. É mais uma notícia, é mais um número para